Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Vasco pode fechar com jogador acima da média nos últimos dias da janela. O Vasco segue atento aos últimos da janela de transferências do futebol brasileiro. O prazo para inscrever novos reforços se encerra já na próxima semana. A diretoria corre para fechar com peças pontuais para o time comandado por Ramon Dias. Enquanto isso, o técnico utiliza o que tem de melhor e não vem decepcionando. Sem muitos sustos, o time de São Januário se classificou na Copa do Brasil. Com gols de Vegetti, Adson e David, a equipe despachou Marcílio Dias e avançou na competição. No entanto, enquanto isso, alguns nomes vêm sendo especulados na equipe. Depois de quase fechar com André Silva, outro jogador bastante interessante aparece sendo falado. Trata-se do argentino Emanuel Martínez, um dos principais destaques do América Mineiro na temporada passada e especulado em clubes como Cruzeiro, Santos e São Paulo. Nos últimos dias, o nome do jogador tem sido bastante ligado ao Vasco da Gama. Repercutindo o assunto, Jorge Nicola questionou Marco Salum do América sobre a possibilidade. O homem forte do Coelho negou que tem alguma coisa em andamento neste momento. Enquanto isso, Martínez segue em Belo Horizonte. Ele que nesta temporada ainda não jogou. Hoje com 29 anos de idade, o jogador também soma passagens por clubes como Barcelona SC e Deportivo Cuenca. Com as cores do América, o polivalente atleta soma 66 jogos, com 10 participações em gols. Vai jogar? Desfalque no último jogo, situação de Payet é atualizada dentro do Vasco. No meio de semana, o Vasco entrou em campo pela primeira fase da Copa do Brasil de 2024, enfrentou Marcílio Dias e venceu pelo placar de 3-1. Apesar da vitória, a torcida notou a ausência de Payet da lista de convocados. O francês não participou do jogo da Copa do Brasil por conta de um quadro gripal. Então, para a próxima partida do Campeonato Carioca, diante da Portuguesa RJ, o meio-campista não estava 100% confirmado. Segundo o GE, Payet participou normalmente das atividades nesta quinta-feira 29, no CT Moacir Barbosa, assim, deve ser relacionado para o importante confronto da 11ª rodada do estadual. Esse foi o primeiro treino de Payet da semana, mas não preocupa, está recuperado e deve ser titular. Em 2024, o francês disputou 7 partidas com um gol e uma assistência. A presença de Payet na partida contra a Portuguesa RJ é importante, afinal, o Vasco ainda não garantiu a classificação para a próxima fase da competição estadual. Atualmente, o Gigante da Colina é o 4 graus colocado, dentro da zona de classificação com 19 pontos. Entretanto, o 5 graus é o Botafogo, que possui 17 pontos. O rival enfrenta o Fluminense, já classificado. O objetivo do Vasco é garantir a classificação para as semifinais, lutar pelo título do Campeonato Carioca. A campanha conta com 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Ramon Dias deve escalar Payet no meio de campo titular, além de Vegetti no setor ofensivo. Por outro lado, a Portuguesa RJ ocupa a 7ª posição, com 14 pontos, venceu apenas uma vez nas últimas 5 rodadas. O centroavante argentino iniciou a temporada de 2024 abaixo do esperado, pouco participativo dos jogos e sem nenhum gol marcado. Tudo mudou no clássico diante do Botafogo, quando balançou as redes 2 vezes. Já na rodada seguinte, contra o Volta Redonda, Vegetti também marcou mais um gol, fato que se repetiu na partida com o Marcílio Dias, na Copa do Brasil. O bom momento chega em momento crucial na temporada. Reforço para 2024, Adson balançou as redes pela primeira vez como jogador do Vasco. O jovem atacante chegou com altas expectativas, e o torcedor quer vê-lo entre os titulares. A partida decisiva diante da Portuguesa RJ ocorre neste domingo 3, às 18h10, horário de Brasília, no estádio São Januário. Ingressos praticamente esgotados, promessa de casa cheia. Lucas Piton mal renova com o Vasco e já pode estar perto do adeus. Um dos jogadores considerados hoje, xodó da torcida do Vasco é o lateral esquerdo Lucas Piton. Após um começo mais difícil no começo do ano passado, o defensor passou a se destacar e, consequentemente, agradar. Ele virou um jogador intocável no sistema do argentino de Ramon Dias. Esse é um mérito também para o treinador vascaíno, que vem conseguindo tirar o melhor do jovem revelado pelo Corinthians. Com isso, o clube carioca e as 777 partners, SAF da equipe, renovaram seu contrato até dezembro de 2028 e ainda concederam um aumento salarial ao atleta de 23 anos. Agora ele passa a ganhar algo que gira em torno de R$ 350 mil por mês.
Porém, mesmo com o novo vínculo, a permanência de Piton no Gigante da Colina pode não ser tão longa assim como se imagina. Isso porque acabou vindo à tona uma informação dos bastidores da equipe. De acordo com o Itatiaia, já é esperado que uma saída do lateral possa acontecer. Vale lembrar que desde que chegou ele entrou em campo em 57 oportunidades, marcando 2 gols e anotando 8 assistências, sendo o líder nesse quesito em 2023. A informação é que muitos acreditam que o seu destino seja o futebol europeu já na próxima janela de transferência em julho. Se estiverem certos, algumas propostas devem chegar até o meio do ano. Sendo assim, o clube cruzmaltino espera obter grandes valores por uma eventual venda do atleta para o exterior. Vale lembrar que no contrato, o Vasco aumentou o valor da multa rescisória para times de fora do Brasil. Ainda conforme a publicação, ele já vem sendo observado por algumas equipes do velho continente e já recebeu algumas sondagens. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em 6 milhões de euros, 32,2 milhões de reais na cotação atual. Enquanto a situação do lateral esquerdo pode ter novos capítulos, o mercado da bola segue repercutindo. Após o nome do meio-campista Emmanuel Martinez surgir, veio à tona que nenhuma proposta pelo lado dos cariocas foi feita até agora. Dentro de campo, o Trem-Bala da Colina conseguiu uma importante classificação na Copa do Brasil. O destaque ficou por conta do chileno Pablo Galdames, que protagonizou uma assistência de cinema. Agora a equipe segue focada na reta final da Taça Guanabara. Faltando apenas uma rodada para o fim da fase de classificação, o time do povo ocupa o 4º lugar, com 19 pontos conquistados. 350 mil reais já assinou. Matos fecha negócio que a torcida sempre pediu no Vasco. Lucas Piton é um dos melhores jogadores da posição no futebol brasileiro. Vem jogando muita bola com a camisa vascaína e virou xodó da torcida do Vasco de forma avassaladora. Piton ataca muito bem, melhorou no sistema defensivo e é titular incontestável de Ramon Dias. Hoje a equipe passa tudo pelo sistema de jogo que é colocado como prioridade para o lateral esquerdo. A boa fase resultou em clubes da Europa interessados em sua contratação. Times da Itália, Espanha e Portugal buscaram informações sobre o defensor e indicaram realizar uma proposta para contratá-lo. Sabendo disso, a 777 foi ágil e renovou com o jogador. A informação foi passada exclusivamente pelo perfil News Colina na última quarta-feira, 28. O Vasco da Gama acertou a renovação de contrato de Lucas Piton até dezembro de 2028, disse. O lateral esquerdo teve um bom aumento salarial. Com esse novo contrato, o jogador vai ganhar algo em torno de 350 mil reais, fora as outras bonificações contratuais que podem fazer esse número aumentar ainda mais. O jogador tem apenas 23 anos, com a carreira toda pela frente. Os executivos da 77 acreditam que o defensor ficará ainda mais valorizado ao longo do ano e propostas vantajosas vão aparecer. Para tirá-lo do Corinthians, o Gigante da Colina pagou cerca de 16,5 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jovem. Não será surpresa se o cruzmaltino comprar mais um percentual do titular. Feliz no Vasco, Piton se adaptou muito bem ao Rio de Janeiro e acredita que possa chegar à seleção brasileira com o técnico Dorival Júnior, que deve priorizar alguns jogadores que atuam no futebol nacional. A torcida do Vasco ficou felizona com essa renovação e classifica como certeira essa decisão da 777. É claro que o Alexandre Matos tem tudo a ver com isso e tratou logo de garantir a permanência do lateral. Sobre reforços, o Gigante da Colina segue de olho nas oportunidades de mercado. Tudo dependerá da movimentação dos empresários ou algo do tipo. Não há muito dinheiro em caixa para contratações de peso. Mesmo assim, Matos não descarta novidades nos próximos dias. O dirigente tem muita moral com os torcedores e também internamente no clube. A relação com os donos pode ajudar nesses eventuais negócios. O elenco de Ramon Dias é mais competitivo do que no ano passado, mas alguns vascaínos entendem que, para pensar em ser protagonista, mais reforços precisam ser contratados. Vasco toma decisão e dirigente do América Mineiro revela a situação de Emmanuel Martinez. Na terça-feira, 27, no estádio Dr. Hercílio Luz, o Vasco venceu o Marcílio Dias por 3-1 e avançou de fase na Copa do Brasil. O cruzmaltino superou a ausência do meia Dimitri Payet para ganhar mais um jogo na temporada. Apesar da vitória de ontem, o Gigante da Colina quer fortalecer o elenco de Ramon Dias para a sequência do ano. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 7 de março.
Mas o diretor de futebol Alexandre Matos vem encontrando dificuldades no mercado, já que depende do aval das 777 partners. O dirigente deseja a contratação de atacante do Palmeiras, mas a SAF do clube carioca é contra. Já para a posição de volante, surgiu a notícia que o Gigante da Colina tem interesse no volante Emanuel Martínez, do América Mineiro. No entanto, um dirigente do América Mineiro revelou para Jorge Nicola que nenhuma oferta do time da Colina chegou. Fui checar com Marco Salum, que é o homem forte do futebol do América Mineiro, e disse que não chegou nada a respeito do Vasco pelo Martínez, disse o jornalista em seu canal no YouTube nesta quarta-feira 28. Emanuel Martínez tem contrato com o América Mineiro até o fim de 2025 e despertou o interesse de vários clubes brasileiros. O Cruzeiro tentou fechar com o volante, mas o Coelho não aceitou a oferta apresentada pelo Celeste. O meio-campista argentino tem 29 anos e, antes, estava no Barcelona de Guayaquil. Em agosto de 2022, ele se transferiu para o time mineiro e foi um dos destaques da equipe, mesmo com o rebaixamento no ano passado para a Série B. Com isso, o jogador está valorizado e o América Mineiro só aceita fazer negócio em definitivo. O Gigante da Colina analisa reforçar o meio-campo após as lesões do volante Jair e do meia Paulinho. Enquanto o Vasco não consegue reforçar o meio-campo, o treinador Ramon Dias e sua comissão técnica apostam em algumas contratações feitas pelo Cruz Maltino, como os volantes Pablo Galdames e Juan Esforza. Juan Esforza, por exemplo, chegou ao clube carioca recentemente e fez sua estreia contra o Volta Redonda no último sábado 24. O argentino de 21 anos ganhou elogios de Emiliano Dias, auxiliar e filho de Ramon Dias. Contra o Marcílio Dias, o volante argentino entrou no segundo tempo na vaga de Zé Gabriel. Pablo Galdames, por sua vez, já está mais entrosado com a equipe e foi titular durante toda a partida. 13,4 milhões de reais. Alexandre Matos tentou contratação de camisa 10 para o Vasco. Alexandre Matos é um dos dirigentes mais conceituados do futebol brasileiro. No final do ano passado, ele foi confirmado como novo diretor esportivo do Vasco da Gama para essa temporada e vem tentando qualificar o elenco de Ramon Dias. Com muita experiência no futebol, o dirigente tem trabalhos consolidados em equipes como América Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético PR. Esse último era o clube no qual ele trabalhou antes de chegar ao Cruz Maltino. Após brigar contra o rebaixamento no Brasileirão de 2023, o diretor agiu e já acertou algumas contratações para o time. Entre eles estão o goleiro Keiler, o lateral esquerdo Vitor Luiz, os zagueiros Robert Roas e João Vitor, os volantes Pablo Galdames e Juan Esforza, e os atacantes Adson e David. Todavia, após tentar dar um chapéu no São Paulo por André Silva, acabou vindo à tona que Matos ainda tentou arrancar um jogador de terras paulistas. Trata-se do atacante Luciano, que defende a equipe desde 2020. O jornalista e setorista do time do Morumbis, Rafael Emiliano, do Avante Meu Tricolor, trouxe uma apuração, mostrando a tentativa do diretor em levar o camisa 10 para o Gigante da Colina. Ele, inclusive, buscou informações sobre salário, tempo de contrato e custos de uma possível transferência. Vale lembrar que, de acordo com o site Transfermarkt, ele está avaliado em 2,5 milhões de euros, 13,4 milhões de reais, conforme a cotação atual. Alexandre Matos chegou até a ter conversas mais detalhadas com o staff do atleta de 30 anos, que tem passagens por times como Grêmio, Fluminense e Corinthians. No entanto, acabou tirando o time de campo. Isso porque ele ouviu que Luciano não tinha o desejo de deixar o São Paulo neste momento. As conversas entre o dirigente e representantes do atleta aconteceram em meados de janeiro. Em meio a isso, a última quinta-feira, 29, trouxe uma grande notícia para os torcedores. O lateral esquerdo Lucas Piton renovou o contrato com o time do Povo e ainda ganhou um aumento salarial. No entanto, veio à tona que mesmo com a extensão de seu vínculo é esperada a chegada de propostas, vinda da Europa, pelo jogador de 23 anos na próxima janela de transferências. O entendimento interno é que o clube carioca possa lucrar bastante com ele. Além disso, após ser desfalque na Copa do Brasil, o meia francês Dimitri Payet voltou a treinar no CT Moacir Barbosa e deve estar à disposição de Ramon Dias para o próximo compromisso. E você, torcedor, o que você acha da situação de André Silva? Deixe a sua opinião nos comentários.